Sempre nós queremos ouvir o sim de Deus em resposta às nossas petições. E nós acabamos nos esquecendo que Deus responde de diversas formas. Esse é o estudo de número 1065 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Independente da resposta de Deus, nós precisamos nos manter firmes, principalmente quando Ele está em silêncio. Vamos ao nosso tema, mantendo a confiança durante o silêncio do Senhor. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 83, verso 1, que diz: ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Ó Deus, não emudeças, diz outra versão, não fiques como quem não pode falar, não te detenhas. É interessante nós vermos que nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos tudo para ontem. As pessoas são impacientes, elas não têm paciência de esperar, pois tudo parece que é muito urgente, que é muito grave e acabam maximizando a importância das coisas. A Bíblia nos mostra que existem vários tipos de respostas de Deus para a nossa oração. Vamos nos lembrar quando o Senhor diz sim. Certa vez o Senhor falou para Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. E qual foi a atitude de Abraão? Ele intercedeu, pois lá em Sodoma e Gomorra morava Ló e a família dele, e o Senhor ouviu a intercessão e o Senhor poupou a vida de Ló e da família. Mas também Moisés pediu ao Senhor para ver a glória dele, e ele teve o pedido concedido, ele recebeu o sim de Deus. Êxodo no capítulo 33, o verso 17 e o verso 18 diz: então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Em muitas passagens bíblicas nós podemos entender que quando a nossa vontade está alinhada, está dentro, está no centro da vontade de Deus, nós recebemos o sim dele. 1 João capítulo 5, verso 14 diz: e esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Nós temos confiança em Deus. Nós sabemos que de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, nós recebemos aquilo que nós pedimos. Mas o Senhor, Ele também responde não. O resultado do adultério de Davi com Betseba foi a gravidez indesejada dela. E quando a criança nasceu, a criança adoeceu gravemente e Davi pediu ao Senhor pela vida dela. Segundo Samuel capítulo 12, verso 16, buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra, mas o Senhor não atendeu a oração de Davi e a criança morreu. Assim que Davi soube que a criança estava morta, ele se levantou e ele buscou ao Senhor. Segundo Samuel capítulo 12, verso 20 diz assim: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Que atitude, não é mesmo?
pois Deus é soberano e nenhum de seus intentos serão frustrados. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Davi, ele aceitou a vontade de Deus, ele adorou ao Senhor, e como dizem muitas pessoas por aí, e vida que segue. Davi, ele não ficou contestando Deus, magoado com Deus, irritado com Deus, e muito menos deixou de servir a Deus. Davi, ele se levantou e ele foi buscar ao Senhor, ele adorou ao Senhor, reconhecendo a soberania do nosso Deus. Outra pessoa que eu posso citar que recebeu o não do Senhor em relação a um espinho na carne é Paulo. E Paulo também não ficou magoado, nem chateado, nem triste com Deus. Paulo continuou fazendo a obra de Deus, pois entendeu que Deus é soberano e age como Ele quer. Mas também o Senhor, Ele tem como resposta o espere ou o silêncio. E nós podemos interpretar o silêncio como espere de Deus, pois o esperar de Deus pode se dar de diversas formas. Uma delas é através do silêncio. No nosso texto base, nós vemos o salmista Asaf pedindo ao Senhor não ficar indiferente, ou seja, não agir com indiferença à situação que eles estavam vivendo. Salmo 83, verso 1 diz: ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. O salmista em oração, ele pediu para o Senhor agir, dando vitória a Israel, assim como Deus agiu contra os amalequitas, midianitas, contra os assírios, os edomitas, entre outros, pois Deus agia a favor do povo israelita, e muitos exércitos se uniam para pelejar contra o povo de Deus, e Deus os derrotava. E Asaf, nesse salmo, ele citou o exemplo da derrota de Sísera e de Jabim. Vamos ver, Salmo 83, verso 9 diz: faz-lhes como aos midianitas, como a Sísera, como a Jabim no ribeiro de Quizon. Deus usou Gideão para pelejar contra os midianitas. Deus usou Iael para matar a Sísera, o general de Jabim, e usou a Baraque para vencer a Jabim, rei de Canaã. Esses inimigos foram vencidos quando Débora era a juíza de Israel. Débora estava à frente e somente eles venceram, porque Deus deu vitória a eles, porque Deus agiu a favor do seu povo. Nós temos o estudo de número 72 aqui no nosso canal, que fala sobre o ribeiro de Quizon, lugar de batalha e de grande vitória. Vale a pena você conferir. Voltando ao salmista Asaf, ele entendeu que deveria viver na dependência de Deus, pois o Senhor agiria a favor do seu povo. O exemplo de Davi, certa vez, quando ele pediu ao Senhor para o Senhor não ficar em silêncio, mas para agir contra os adversários dele, é interessante nós meditarmos. No Salmo 35, verso 22, diz assim: tu, Senhor, tem visto isso, não fiques calado, Senhor, não fiques longe de mim. Davi estava reivindicando, ele estava pedindo para o Senhor exercer seu grande poder contra os seus adversários, contra aqueles opositores. Davi estava pedindo para o Senhor usar os anjos dele a seu favor e contra os inimigos. Davi suplicou ao Senhor, mostrando a fúria dos inimigos. Vamos ver no Salmo 35, verso 17, diz assim: ó Senhor, até quando contemplarás isto? Livra-me das suas violências, salva a minha vida dos leões. Davi comparava a fúria dos inimigos com uma fúria de leões atacando as suas presas.
Tão grande era a fúria dos inimigos contra ele, e ele ainda diz que expressaria a gratidão na presença dos homens. Salmo 35, verso 18 diz: render-te-ei graças perante a grande assembleia, louvar-te-ei diante das multidões. Davi falou ao Senhor que celebraria a vitória na presença de multidões. Davi estava mostrando através desta oração a confiança plena que ele tinha no Senhor, que do Senhor ele receberia a vitória. Mas também Davi, certa vez, ele estava sendo bombardeado pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos, e Davi estava aflito. Davi orou ao Senhor, Davi pediu para o Senhor o ouvir e para não ficar em silêncio diante da aflição que ele estava vivendo. Salmo 39, verso 12 diz assim: ouve a minha oração, Senhor, e dá ouvidos ao meu clamor. Não te cales de minhas lágrimas, porque eu sou como um peregrino para contigo, estrangeiro como todos os meus pais. Davi, bombardeado pelos pensamentos, e ele não se agradava da situação que ele estava vivendo, ele não se agradava do que estava passando na mente dele, mas ele orou ao Senhor, ele demonstrou temer ao Senhor, ele não se entregou à aflição, ele clamou com sinceridade, ele se derramou diante do Senhor e ele buscou a vitória e o consolo do Senhor. Precisamos agir assim diante do silêncio de Deus, precisamos perseverar, precisamos orar, precisamos continuar temendo ao Senhor e mostrando a nossa gratidão, mostrando a nossa confiança. Outro exemplo para meditarmos é o exemplo do profeta Abacuque. Abacuque, ele também orou ao Senhor e pediu para o Senhor responder a oração dele, para o Senhor não permanecer em silêncio frente às injustiças. Vamos conferir? Abacuque capítulo 1, o verso 2, o verso 13 diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então, por que tem paciências com os perversos? Porque ficas em silêncio, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? O rei de Judá era Jeoiaquim, e ele era um rei iníquo, injusto e maligno. Deus havia mostrado ao profeta Abacuque que os caldeus, ou seja, os babilônicos, agiriam com crueldade e seriam usados para disciplinarem os judeus. E Abacuque, inconformado, questionou ao Senhor, pois ele considerava os judeus melhores, no sentido de menos cruéis e menos injustos e até mesmo menos idólatras do que os caldeus. E na presença do Senhor, o Senhor o consolou. Vamos ver Abacuque capítulo 3, verso 17 ao verso 19, como eu amo meditar na oração de Abacuque. Vamos ler? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta Abacuque, na presença de Deus, ele foi consolado e ele entendeu que Deus é soberano, mas também Deus é misericordioso, porque Israel foi escolhido por Deus como sua propriedade exclusiva, e eles rejeitaram ao Senhor. Mas mesmo diante da disciplina,
Deus não abandonou o seu povo. O silêncio de Deus é uma forma de nos levar a sermos perseverantes, porque há um tempo determinado para todas as coisas, como nos ensina o autor de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E outra versão diz: tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e até mesmo para o Senhor nos responder. Será que diante do silêncio de Deus, ou do momento em que nós precisamos esperar Deus agir a nosso favor, nós temos nos aborrecidos, ficando irritados com o próprio Deus, agindo com rebeldia, com incredulidade, murmurando ou até mesmo deixando a tristeza nos dominar? Paulo, ele nos ensina que tudo coopera para o nosso bem. Eu vou falar para você de Romanos 8:28, que diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito. Nós precisamos, em todos os momentos, mesmo durante o silêncio de Deus para nós precisamos acreditar, confiar que o nosso Deus trabalha a nosso favor. Muitas vezes nós precisamos parar, nos aquietar para conseguirmos ouvir a voz do Senhor. Vamos ver Salmo 46, verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietar é tranquilizar, é acalmar, é tornar-se tranquilo, é apaziguar. É como se o Senhor estivesse falando para você nesse momento: ei, tranquilize o teu coração, se acalme, porque eu sou Deus. Então pense, aquieta-te para você conseguir ouvir Deus falando contigo. O profeta Zacarias, ele foi usado por Deus para desafiar o povo judeu e permanecer fiel ao Senhor. Zacarias no capítulo 2, verso 13 diz: aquietai-vos todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua habitação. Muitas pessoas ficam agitadas e elas acabam agindo precipitadamente, até mesmo contra o Senhor, abandonando ao Senhor, e acreditam ainda que estão certas, pois elas não foram ajudadas por Deus no tempo que elas acharam, que elas determinaram que era tempo de Deus agir. Mas a verdade é que elas não conseguiram aguardar o agir de Deus e acabam culpando a Deus. Enquanto nós estamos vivendo o momento do silêncio de Deus, nós podemos pensar se realmente Deus está em silêncio ou se eu que estou ansiosa, angustiada, agitada, inquieta, agindo impulsivamente a ponto de não estar sensível para ouvir a voz de Deus. No Salmo 83, verso 18 diz: saberão, portanto, que só tu, cujo nome é eterno, é único, e que somente tu, ó Altíssimo, és o Senhor e soberano de toda a terra. Deus é soberano, ele não age sob pressão do homem, e o homem muitas vezes gosta de chantagear a Deus. Muitas vezes o homem fica fazendo meninices para chamar a atenção de Deus, e Deus continua sendo Deus. Deus é soberano, ele não age no nosso tempo e nem no nosso jeito, e através do silêncio dele nós aprendemos a nos tornar mais dependentes, mais
perseverantes, aprendemos a buscar mais ao Senhor em oração, ficamos mais tempo na presença dele e confiando que ele vai agir a nosso favor, porque o nosso Deus, ele não é indiferente ao nosso sofrimento, mas pode ter certeza que no tempo determinado por ele, ele agirá a nosso favor, que possamos, assim como Davi, como Asaf, como Abacuque, aprendermos a confiar, a descansar, a depender e a estarmos sensíveis para ouvirmos a voz do Senhor, e assim nós seremos consolados e encorajados pelo nosso Deus. Eu vou concluir citando a oração de Davi, reconhecendo quem é o nosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 11 e o verso 12, a oração diz assim: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder, na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Glória a Deus, que nós possamos viver sempre na dependência de Deus, entendendo que no silêncio de Deus, Deus está agindo a nosso favor, porque Ele é Deus e Ele é Deus em todo o tempo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, ou se você tem dúvida ou sugestão, comunique, conversa conosco, faça o seu comentário aqui, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te faço o convite para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.